Jungle. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre as movimentações para as eleições de 2022. E o cenário anda bastante movimentado. Moro, por exemplo, usará o lançamento de um livro para impulsionar sua candidatura, além de já ter agendado sua filiação ao Podemos para o dia 10 de novembro. O ex-juiz Sérgio Moro contará com outros eventos para impulsionar sua candidatura ao Palácio do Planalto. Trata-se dos lançamentos do livro que está escrevendo desde que deixou o governo de Jair Bolsonaro. Professor Blas Paulo, como que você vê esse cenário, essa movimentação política aí? Então, todo candidato ele tem que fazer alguns movimentos para deixar claro que ele quer ser candidato. O primeiro é a filiação e o outro é sentir a temperatura da população. E dois aspectos são importantes, né? O Podemos, historicamente, já desejava a presença do ex-juiz Sérgio Moro, e muitas pessoas ainda têm nele uma figura que transparece, né? Idoneidade, segurança, capacidade. Porém, a verdade dos fatos é que o Moro não é mais o mesmo. Podemos dizer assim, sem medo de errar, que a participação do juiz Moro no governo federal, ele saiu menor do que entrou. Se ele entrou na perspectiva de ter na sua estrutura a capacidade para combater a corrupção de maneira, vamos dizer, irrestrita, a realidade do cargo não se mostrou a isso. E um fator fundamental, que talvez o Moro pode até falar de questões ligadas à corrupção, prisão de políticos, mas as pessoas estão com outro momento histórico. As pessoas estão preocupadas com arroz e feijão no prato, as pessoas estão preocupadas com desemprego, as pessoas estão preocupadas com o pós-pandemia. Ou seja, não é mais uma prioridade dos brasileiros o combate à corrupção. Aparece, mas nesse momento, para as classes que estão mais debilitadas, que sofreram mais com a ação da Covid, eles querem resolução. É combustível barato, é oportunidade de emprego. Braz, e quando falamos em eleição 2022, também temos que olhar o cenário do Senado Federal, que teve mudanças iniciadas em 2018, quando a casa teve a maior renovação da sua história, e deve ter continuidade e se consolidar no próximo ano, quando um terço das cadeiras estarão em disputa. Como você vê todo esse cenário? Olha, a disputa ao Senado vai ser uma questão aí quase fratricida, né? Porque nós temos uma questão aí que são a possibilidade de entrar. O Senado é uma das eleições mais difíceis que existe. Essa próxima eleição, necessariamente, cada estado só terá eleito um senador. Esse senador, normalmente, ele está vinculado ao governador, não é uma regra, mas, em geral, um senador com chances. Ele busca estar alinhado com o governador que tem mais possibilidades. E vemos, por exemplo, em lugares como o Rio de Janeiro, né, vários candidatos, desde o atual, que é o Romário, como o próprio Mourão, e outros que são ali do grupo próximo ao presidente, querendo disputar essa vaga. E vemos, por exemplo, um senador como José Serra, que agora tem problemas de saúde, ele não deve ir à reeleição, ele vai buscar ir para a Câmara Federal, que é uma eleição mais simples, até porque ser eleito senador nessa próxima eleição basicamente equivale a uma eleição majoritária. O mais votado vai eleito. Em Minas Gerais, nós temos alguns nomes colocados, até falavam, né, do próprio Rodrigo Pacheco, mas eu acredito que o Rodrigo Pacheco, caso vá disputar, ele deve disputar a presidência. O nome mais em evidência é o do senador, ainda senador Antônio Anastasia, mas mesmo ele não vai ter aí uma disputa fácil. O atual governador Romeu Zema, ele está com uma força política muito grande,
O Calil ainda não colocou o bloco na rua, não sabemos se ele vai de fato entrar como candidato, e o Romeu Zema vai querer fazer um senador para chamar. Então, falando sobre o cenário político para as eleições de 2022, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.